Olá pessoal, o conteúdo que será abordado na aula de física de hoje são as leis de Newton. As leis de Newton. Leis de Newton é uma expressão designada às três leis que possibilitam e constituem a base primária para a compreensão dos comportamentos estático e dinâmico dos corpos materiais, em escala sejam celeste ou terrestre. E essas três leis elas foram formuladas pelo físico inglês Isaac Newton, ainda no século XVII. Antes de iniciarmos o conteúdo, vamos conhecer um pouco sobre quem foi Newton. Bom, Isaac Newton, de 1643 a 1727, foi um físico, astrônomo e também matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das três leis do movimento levou à lei da gravitação universal e a composição da luz branca conduziram à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Vamos iniciar com a conceituação de força. Bom, força é uma interação entre dois corpos e o conceito de força ele é algo intuitivo, mas para compreendê-lo pode se basear em efeitos causados por ela, como por exemplo a aceleração, que faz com que o corpo ele altere a sua velocidade quando uma força é aplicada. E também temos a deformação, onde faz com que o corpo ele mude seu formato quando sofre uma ação de uma força. E também temos a força resultante, que é a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas. Nesta imagem temos um exemplo da força resultante, onde temos quatro forças aplicadas em um avião, que são as forças de sustentação, arrasto, peso e tração. Uma das três leis de Newton é o princípio da inércia, que é também conhecida como primeira lei de Newton. Bom, essa lei ela nos diz que todo corpo ele continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Isto é, quando a restante das forças sobre o corpo ela é nula, o objeto ele preserva sua situação de movimento uniforme ou de repouso. Logo, um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento ele tende a permanecer em movimento. Então, a partir disso conclui-se que um corpo ele só altera o seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente de zero, como podemos observar aqui na imagem, onde aqui no carrinho de bolinhas temos a tendência de permanecer em movimento. Já na moeda com um copo, temos a tendência de permanecer em repouso. Então esse é um exemplo da primeira lei de Newton. Exemplo. Bom, aqui nesta imagem temos um exemplo da lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Bom, um exemplo desta lei como por exemplo, quando estamos em um carro em movimento, ou então quando ele freia repentinamente, a partir daí nos sentimos como se fôssemos atirados para a frente, pois o nosso corpo ele também tende a continuar em movimento. Nesta imagem, ou seja, nesta tirinha, temos a representação da primeira lei de Newton, onde o moço conversa com o Garfield, onde ele diz: "Você é preguiçoso, Garfield." Aí ele fala: "Eu estou conduzindo uma experiência científica, obrigado." Aí o moço retorna a falar com ele: "Preguiçoso, preguiçoso." E ele continua a dizer: "Eu estou testando a primeira lei de Newton." E o moço retorna a falar com ele: "Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso." E ele continua a responder, onde ele fala que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, a partir dessa tirinha, podemos perceber que a intenção do Garfield foi testar, ou seja, mostrar para o moço que ele estava testando a primeira lei de Newton. Porque a primeira lei de Newton, ela nos diz que um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Segunda lei de Newton, onde ela também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Bom, esta lei ela permite descrever o que ocorre quando a força resultante não é nula. O cientista Isaac Newton ele apresentou a seguinte definição para esta lei:
A variação do movimento de um corpo é proporcional à ação efetiva das forças nele aplicadas e se dá na mesma direção da força resultante. Logo, em outras palavras, a resultante das forças aplicadas a um corpo, ela é diretamente proporcional à aceleração adquirida por ele, sendo a constante de proporcionalidade equivalente à massa do corpo. Então, nesta imagem temos a representação da segunda lei de Newton. Nesta imagem existe uma relação entre a força resultante, a massa do corpo e também a aceleração produzida no movimento. E esta lei ela pode ser representada pela seguinte equação, onde a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A massa ela é dada em quilogramas e a aceleração em minutos por segundo ao quadrado. Logo, a força resultante ela será dada em Newton. Bom, com as duas leis de Newton já podemos compreender como a física newtoniana ela concebe a relação entre força e movimento, que é a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. Nesta imagem temos um exemplo da ilustração da segunda lei de Newton, onde temos o esquema de uma caixa em movimento com velocidade constante. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Bom, de acordo com esta lei, as forças produzidas pela interação entre dois corpos nunca ocorrem sozinhas, ou seja, para cada força de ação sempre há uma força de reação. E segundo enunciado por Newton, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto. E essa é uma definição que ficou conhecida como a terceira lei de Newton ou o princípio da ação e reação. Bom, mas qual será das forças que aparece primeiro, a de ação ou a de reação? Por se tratar de uma interação, ambas aparecem e desaparecem ao mesmo tempo. Afinal, elas são resultados de um mesmo processo. E qual delas é a mais intensa? Ambas têm a mesma intensidade. E é importante observar que a ação e a reação elas nunca são aplicadas em um mesmo corpo, por isso nunca se anulam. E além disso, essas forças elas são colineares. Aqui nessas três imagens temos três casos onde temos o par de ação e reação, onde no caso A o pé ele empurra o chão e o chão empurra o pé com uma força de mesma intensidade. Já no caso B, a força de ação do gás expelido para baixo resulta em uma força de reação que empurra o foguete para cima. E no caso C, a mão ela bate na mesa e recebe uma pancada em sentido oposto. Esses três casos eles ilustram a força de ação e reação. Aqui nesta imagem temos outro exemplo da terceira lei de Newton, onde as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Bom, nesta imagem aqui temos também outro exemplo da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, onde as mútuas de dois corpos elas são iguais e opostas. E aqui nesta outra imagem temos também outro exemplo da lei da ação e reação, que é um caso que já pode ter acontecido com algum de vocês no dia a dia, onde quem já teve o azar de dar um pontapé numa pedra grande, já sentiu que, embora tivesse exercido uma força sobre a pedra, houve uma reação recíproca da pedra sobre o pé, que é o caso da ação e reação. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde foi abordado o conteúdo, as leis de Newton, onde conhecemos um pouco sobre quem foi Newton, vimos a conceituação de força e os efeitos causados por ela, vimos também sobre força resultante e também vimos os conceitos das três leis de Newton, que é a primeira lei de Newton, princípio da inércia, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação.
E também vimos alguns exemplos dessas três leis. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção.